Olá, meu nome é Dara Cristine e hoje nós vamos falar sobre as simetrias na lei de Gauss. O que a lei de Gauss diz? A gente sabe que o fluxo de um campo elétrico sobre uma superfície qualquer, ele é igual à integral do campo elétrico produto vetorial com dA. A lei de Gauss diz que esse fluxo sobre uma superfície fechada, que nós chamamos de gaussiana, é igual à carga interna dessa gaussiana sobre ε0, onde esse dA é igual a dA vezes um vetor normal à gaussiana, que é um vetor que aponta para fora dessa superfície. Ok, um dos grandes problemas é como definir a gaussiana. Que gaussiana eu vou usar? Pensa comigo. Eu tenho aqui uma carguinha pontual positiva, que gera um campo apontando para fora na direção radial. E aí eu escolho uma gaussiana que tem o formato de um cubo. Nessa face aqui, o vetor normal, a gaussiana, está nesse sentido. Só que se a gente perceber, nessa face aqui, conforme o campo elétrico passa no cubo, ele muda o ângulo com esse vetor normal. Aqui ele é paralelo, aqui ele já faz um ângulo, aqui ele já faz outro ângulo. Então, como é que a gente calcularia a integral se o meu ângulo está mudando? Então, um dos grandes problemas é como escolher a superfície gaussiana. E para escolher a superfície gaussiana, a gente vai usar a simetria do problema. A primeira hipótese que a gente vai usar é o campo. A gente vai escolher uma gaussiana de forma que o campo seja paralelo ao vetor dA. Porque se eu tenho aqui um campo e eu tenho aqui o meu vetor dA, e se eles são paralelos, o ângulo que eles fazem é igual a zero, correto? E aí, o meu produto escalar fica E dA cosseno de zero. E sendo que o cosseno de zero é igual a 1, então o meu produto escalar fica simplesmente uma multiplicação entre E e dA, o que facilita muito o problema. Então, vamos deixar anotado aqui que quando a gente considera que o campo é paralelo à área, a gente tem que o produto escalar é apenas dA. Outra coisa que nós vamos usar é o módulo do campo ser constante na área gaussiana, porque aqui a gente tem a expressão do fluxo, que é dA. E já considerando que é paralelo à área. E aí, se esse vetor também for constante, a gente pode tirar ele da integral. E aí, a gente teria como integral só de dA sobre a superfície. E isso vai dar E vezes A apenas. Então, se a gente assume que o vetor é paralelo e que o módulo do vetor é constante na superfície, a gente tem que o fluxo se resume só a E vezes a área e fica muito mais fácil. Então, vamos lá apresentar algumas simetrias. Primeiro, a gente tem a simetria planar. Vamos considerar aqui um plano infinito com densidade de carga positiva. E esse plano, ele gera um campo elétrico para cima e um campo elétrico para baixo. E eu quero saber que campo elétrico é esse. Que gaussiana eu vou usar? Vamos pensar em uma gaussiana que tenha a mesma simetria do corpo que está gerando a carga. Então, vamos pensar numa gaussiana que tenha esse formato.
correto? Porque aí o que acontece? Se eu tô nessa face aqui, o meu vetor normal tá aqui. E ele faz um ângulo de 90 graus com o campo. E o cosseno de 90 é zero. Então, não tem fluxo nessa parte aqui, assim como não tem fluxo nessa outra lateral, nem aqui na frente, nem lá na lateral de trás. Mas na de cima e na de baixo, eu tenho aqui o meu vetor normal, que é paralelo ao meu campo elétrico. Então, a gente pode falar que o fluxo, que era uma integral do produto escalar, vai ficar apenas uma integral do produto normal e que a gente também pode separar esses fluxos em dois, porque tem o fluxo na tampa de cima e o fluxo na tampa de baixo. Além disso, se eu ponho esse plano infinito exatamente no meio, eu vou ter aqui uma distância L e aqui outra distância L. O vetor campo elétrico, ele tem modo constante aqui e aqui. E aí eu posso tirar esse vetor da integral. Sendo assim, vai ficar E vezes A1, que é essa área aqui, mais E vezes A2, que é essa área aqui. E aí eu posso colocar também esse campo em evidência, que aí vai ficar E, que multiplica A1 mais A2. E eu também posso igualar isso, que vai ser a carga interna sobre ε0, que é o que nos diz a lei de Gauss. E aí, se eu sei a carga interna e sei a área, eu consigo achar o campo. Outra simetria bem interessante é a simetria esférica. Eu tenho uma carguinha também positiva e que gera um campo na direção radial. Pensando na mesma lógica daquele problema anterior, nós vamos usar uma gaussiana esférica. Na qual o vetor normal também aponta radialmente, correto? Além disso, essa gaussiana tem um raio R aqui. Então, o meu campo em toda a superfície tem o mesmo módulo. E aí, eu posso escrever novamente o fluxo só como é em função do raio vezes a área. E como a área da esfera é igual a 4πr ao quadrado, e eu posso reescrever como E de R vezes 4πr ao quadrado, e isso é igual a carga interna sobre ε0. E, novamente, tendo a carga e tendo a área, a gente calcula o campo. A nossa última simetria é a simetria cilíndrica. A gente tem um cilindro infinito positivo, que gera um campo nas laterais.
correto? E aí, novamente, a gente vai pensar em usar uma gaussiana que tem a mesma simetria. Então, a gente vai usar um cilindro. Aqui. Com um raiozinho aqui, Rzinho. E ele tem um vetor normal, essa lateral aqui, apontando pro lado. E nas tampas aqui, o vetor normal, apontando para cá. Nessas tampas aqui em cima e embaixo, nosso vetor normal, ele faz um ângulo de 90 graus com o campo. Então, não tem fluxo aqui. Já nessas laterais, eles são paralelos, então o ângulo é zero e o produto escalar vai ficar só uma multiplicação normal. E na lateral também, o módulo do campo é constante, porque está numa distância Rzinha em toda a superfície. Então, novamente, o fluxo vai ser apenas do campo vezes a área. E a área lateral de um cilindro é 2π Rzinho L, onde L é o comprimento aqui do nosso cilindro. E a gente pode escrever E de R vezes 2π Rzinho L, que vai ser igual a carga interna sobre ε0. Fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado.